Turma do 8º ano, que nós estamos chegando essa semana com um novo assunto. Professor, qual é o assunto dessa semana? Inequação do primeiro grau com uma incógnita. Mas antes de nós estudarmos isso aqui, vamos fazer as correções das atividades propostas na semana passada. Tá ok, pessoal? Então, assim que eu for passando aqui as atividades, você dá um pause aí no vídeo, tá? E resolva as atividades aí da semana passada. Muito bem, aqui está a questão número 1, do livro, certo? Aqui é o sistema de equação, apliquei pelo método da substituição, tá? Apliquei o primeiro passo, segundo passo e terceiro passo, tá? Eu já expliquei e reexpliquei isso aqui, não vou voltar a explicar isso aqui, pessoal, porque eu já expliquei isso aqui e vocês já resolveram em seus cadernos. Então, só faz a correção do x1 e do y, do x e do y, tá bom? Então, aqui vamos para a letrinha B. A letrinha B está aqui. Pelo método da substituição também. Primeiro passo. Dá uma pausa aí no vídeo. Segundo passo. E o terceiro passo, tá bom? Resolvido aí para você. Vamos para a letra C. Nossa, professor, essa é grande, hein? A letra C é enorme, né? Pessoal, olha ali, ó. Aqui eu tenho o primeiro passo. Aqui em cima. Primeiro passo. Isolei X. Segundo passo. Coloquei aqui o valor de 37 menos 3y e 4 no lugar de X. Multipliquei 148 e 12y. Centralizei o 4. Fiz a divisão pelo denominador. Multipliquei pelos numeradores, tá vendo? Fiquei com a parte de cima, resolvi e encontrei o valor de y. Agora vem para o terceiro passo, tá? Terceiro passo aqui, você tem aqui x, segue a sequência, né? 3 vezes y, qual é o valor de y? 7. Então, tá ali, 7, 3 e 7 dá 21. Menos 16, 16 por 4 dá 4. Então, aqui eu tenho como solução x igual a 4 e y igual a 7. Vamos para D. Nossa, professor, essa letra D é maior ainda, né? Pessoal, na realidade o que é maior aqui é o segundo passo, né? Que percebe que eu coloquei o primeiro passo, eu isolei X resolvendo, certo? Dá uma pausa aí para você copiar certinho. Aí dá uma pausa aqui para você copiar essa parte aqui também, naquela sequência que eu ensinei para vocês. Isso aqui foi estudado lá no 7º ano, pessoal, tá? Segundo passo, peguei aqui o menos 6, joguei aqui dentro, no lugar de x. E aí centralizei o 6, dividi pelo de baixo. Fiquei com a parte de cima. Aqui eu multipliquei por menos 1, porque aqui deu negativo. E aqui deu negativo, percebe? Posso multiplicar por menos 1? Pode. Menos 192. E aqui ficou positivo, né? Ó, certo? E o y deu menos 6. Feito aqui o segundo passo, o terceiro passo. Sobrou espaço aqui na frente. Terceiro passo está aqui. O menos 6 é o valor de y, né? Ó, menos 6, percebe? Trouxe para cá, menos 6. E aí, resolvendo aqui, 4 vezes 6, 24, 6 dá 18, negativo, 18, dividido por 6, 3. Então, tem o x, a solução aqui. X é igual a 3 e o y é igual a menos 6. Muito bem, pessoal, resolvido aqui a letra D, ok? Letrinha D. Dá pausa aí para você copiar. Professor, de todas eu não entendi a 2. Pessoal, a 2 aqui, ó. A 2 você tem que juntar as duas equações que está lá no livro, lembra? Tá lá no livro, certinho, as duas equações com as duas retas, assim, usadas. Uma reta é uma equação, para a outra reta é outra equação. Então, você tem que... Ela pediu para você encontrar o x e o y. Tá, então vamos aplicar o método de substituição. Primeiro passo, isola a primeira equação, tá aqui, certo? Primeiro passo está aí. Agora vem o segundo passo. Segundo passo, resolvi, aplicando aqui o 14 menos y no lugar de x, menos 2y igual a menos 10. Resolvendo,
Joguei o 14 depois. Positivo passou negativo. Multipliquei aqui por menos 1, porque aqui deu negativo. Ó. Aí fica positivo, aqui está negativo, fica positivo. Perfeito? Dividido por 3, 24 dividido por 3, 8. Terceiro passo, deu 6, né? Então, eu tenho como solução aqui os pares ordenados lá, né? Que percebe que lá no livro está assim, um ponto, tá? Os pares ordenados que representam aquele ponto é 6 e 8. Esse camarada aqui, ó, esse ponto aqui, percebe? Então, eu tinha essa equação com essa reta aqui, ó. Ok? Essa reta aqui, vermelhinha, e essa azul aqui para essa equação, tá? Então, o ponto ali dado é esse aqui, o ponto P. Então, aqui o ponto P é 6 e 8 ali no encontro, tá? Vamos continuar? Pessoal, aqui eu tenho a questão número 3, respostas possíveis lá. Ele te deu dois pares ordenados, que é 3 e 4. Aliás, ele te deu um par ordenado, que é 3 e 4, e pediu para você montar um sisteminha. Então, você pega aqui, 3 mais 4 é 7, e 3 menos 4 vai dar menos 1. Então, aqui eu tenho uma solução possível. Aqui é outra solução possível também. Pessoal, existem infinitas possibilidades. Professor, eu fiz diferente, eu fiz uma outra. Pessoal, se dá certo, perfeito. São várias respostas possíveis para você, então, responder a questãozinha aí, número 4, tá bom? Aí agora vem o que? A questão número... Agora que é a questão número 4. Lá pediu, pessoal, tá falando lá que tem entrada inteira e as meias entradas. As entradas inteiras são 20 reais, né? E as meias entradas são 10. Tudo bem. Aí eu vou representar por X a entrada inteira e por Y a meia entrada. Somando as duas, pessoal, vai dar 70 ingressos. São 70 entradas, correto? Se eu somo as duas, eles estão dizendo lá no panfleto que tem 70. O limite são 70. Então, se eu somo x mais y é igual ao quê? A 70. Eu já tenho aqui a minha primeira equação. A segunda equação é eu pegar o valor, por exemplo, da entrada inteira, multiplico pela quantidade, mais o valor da meia entrada, e multiplico pela quantidade, que dá 10y. Então, fica assim, ó, 20x mais 10y igual a 950. Então, aqui eu tenho a segunda equação. Percebe que eu montei um sistema. Pessoal, montando o sisteminha de equação, dá para encontrar o valor de x e y? Sim ou não? Claro que sim. Apliquei aqui o método da substituição. Então, o primeiro passo está aqui. Eu isolei. Isso aqui descarta. Ó. Isso aqui eu cometi um equívoco, não tenho aqui. É para economizar folha, né? Só passei um x aqui, tá? Então, ó, o primeiro passo já passa aqui para o segundo passo aqui, ó. Então, eu pego 20 vezes o valor de x aqui, é 70 menos y. Resolvi e encontrei o valor de y, que representa a minha entrada. As minhas entradas são 45 meias entradas. E quantas entradas inteiras, pessoal? São 25, tá? Tá aqui os valores delas. Isso, dá uma pausa aí para você copiar. Certo? Pausa o vídeo. Pausou? Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, agora nós vamos passar para o estudo das nossas questões dessa semana, tá? Pessoal, assunto que já foi estudado no sétimo, porém agora nós vamos fazer uma recapitulagem, nós vamos fazer uma retrospectiva, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos estudar alguns detalhes relacionados a essa matéria. Qual é, professor? Inequação. Professor, inequação. Equação eu sei, mas inequação, sim. Primeiro, eu quero que você tenha a noção da reta numérica. Percebe que eu tenho ponto zero. Do lado direito eu tenho os números positivos e esquerdo eu tenho os números o quê? Negativo, representando grandezas. Para cá, menos 1, menos 2, menos 3, representa um termômetro. Por exemplo, está tantos graus positivos, tantos graus negativos, representas aí em graus Celsius. Por exemplo, a medida de um elevador. Por exemplo, se dá menos 2 o elevador, você vai entrar para o subsolo, quer dizer, para o térreo, né? O térreo aqui com o zero, abaixo são os subterrâneos aí, né? Que vai para a garagem, entre outros. Pessoal, qual é o maior número? O menos 5 ou um positivo?
Ah, tá. Então, menos 5 é menor do que 1. Significa dizer que 1 é maior do que menos 5, certo? Qual é o menor número aqui? O menos 6 ou é o 0? O menor. Ah, tá. Menos 6, né? Menos 6 é menor do que 0. Agora, qual é o maior número entre menos 7 e menos 6? Qual que é o maior número, pessoal? Ah, entendi. O maior aqui é menos 6. Então, eu fico assim, menos 7 é menor do que menos 6. Professor, eu não entendi. Pessoal, quanto mais o número estiver para a esquerda, menor ele será. Olha aqui, ó, o 0 é menor do que 1. O menos 1 é menor do que 0. O menos 7 é menor do que menos 4. Percebe que o menos 7 está mais para a esquerda do que o menos 4. Então, quanto mais para a esquerda o número estiver, menor ele será, tá? Aqui são os números, pessoal, uns sinais e símbolos representados. Por exemplo, como que eu leio isso aqui? Apontando para frente. Maior que, apontando para trás. Menor que. A pontinha sempre aponta para o menor, tá? Então, sempre quando você tem essa pontinha, ela sempre vai apontar para o menor número, tá bom? Professor, esse sinal aqui, ó. Aqui você vai ler maior ou igual. Percebe que tem esse risquinho aqui? Então, significa maior ou igual. E esse aqui? Esse aqui representa menor ou igual. Esse sinalzinho aqui. Então, gravou aí, certo? Você tem que copiar isso aqui em seu caderno. Agora, vamos lá para as inequações. Mas primeiro, antes de entrar na resolução de uma inequação, eu quero que você veja isto. Olha aqui, pessoal, ó. Isso aqui está lá na página 89 do livro de vocês. Olha essa balança aqui. Olha esses dois pesos. O que você percebe aqui nessa balança, de diferença dessa balança para essa aqui, ó? Para essa. Qual é a diferença? Professor, a diferença é o seguinte, que aqui é bem provável que esses dois pesos eles têm as mesmas medidas. Agora, nessa balança aqui, eles têm, olha, juntando os dois pesos, tem medida diferente. Quer dizer que esse lado aqui é maior do que, ou é menor do que esse aqui. A medida em peso desse aqui é menor do que esse é maior do que esse. Exatamente. Pessoal, então quando eu tenho isso aqui, ó, e uma igualdade, quando eu tenho uma igualdade, ó, quando eu tenho uma igualdade, eu estou diante de uma equação, tá? Equação. Igualdade. Quando eu estou diante de uma desigualdade, que eu posso usar aqui maior, posso usar menor, posso usar maior ou igual, menor ou igual. Então, quando eu estou diante dessas expressãozinhas aqui e dessa expressão aqui de desigualdade, quando um lado for maior do que o outro, eu estou diante de uma inequação, tá? Então, percebe aí, tá? Quando eu estou diante de igualdade, eu estou diante de uma equação. Quando eu pego algo qualquer concreto, que existe uma desigualdade em relação à grandeza, seja em metros, seja em peso, né, medida de capacidade. O que importa é você vai estar diante de uma inequação. Deu para entender, pessoal? Deu para entender aí? Muito bem, então. Vamos para a resolução dessas equações. Aqui, pessoal, aqui você tem que aprender a ler. X é um número desconhecido, uma incógnita, x, mais 4 um número qualquer. Mais 4 é maior do que 12.
eu quero saber que número que pode ser x aqui, que número que eu posso atribuir para x de forma que, somando com 4, o valor dê maior do que 12. Quais são os valores? Será que se eu colocar o x valendo 8, se eu colocar o x valendo 8, o resultado somado com 4 vai dar maior do que 12? Não, professor, porque 8 mais 4 é 12, vai dar igual. Então, o 8 não vale para x, o 8 não é raiz de x. Agora, pessoal, tem que ser maior do que 8, percebe? Se você olhar bem, esse valor que eu vou atribuir para x deve ser maior do que 8. Porque se eu pego aqui 8 mais 4 dá 12. Eu estou falando que aqui é maior. Esse lado de cá, esse lado esquerdo é maior do que 12. Então, logo, isso aqui tem que ser maior do que 8, tá bom? Mas, para isso, vamos resolver. Vamos encontrar o valor de x. Pessoal, você segue a mesma sequência das equações, tá? Como que eu quero encontrar o valor de x? O 12 fica no seu lugar. O 4 ele está positivo, ele passa o quê? Negativo. Então, x, para que isso aqui se torne verdade, para que essa expressão se torne verdadeira, o x deve ser maior do que 12 menos 4, 8. Pronto, só isso. Professor, só. Vamos agora para essa aqui. Quais são os valores que eu posso atribuir para x somado com 10? Olha aqui, percebe que vai dar negativo aqui? Somado com 10 seja maior do que 20. Vamos lá. Você pensa, por favor, pensa aí. Pensou? Vou dar um tempo. Já é 17 minutos, quase chegando aqui, o final da aula. Vamos lá. Então, vou colocar aqui menos x maior do que 20. O 10 está positivo, passa o quê? Negativo. Menos x maior do que 20 menos 10 dá 10. Porém, pessoal,